Meu olá a todos. Eu sou Danilo Furlan, sou escritor e contador de histórias, e eu estou muito feliz de estar aqui hoje no Encontra Conto, o Encontrão da Contação. Este projeto que foi aprovado pelo edital PROAC, Lei Aldir Blanc 60/2020, dentro da modalidade do histórico de premiação para festivais, encontros literários, feiras, entre outras modalidades. E eu estou muito feliz de fazer parte. E hoje aqui neste encontro, nesse festival, eu vou falar um pouquinho sobre contação de história com bonecos e objetos. Vou fazer algumas reflexões que são importantes de serem feitas na hora da contação de história com o recurso dos bonecos ou dos objetos. Vem comigo! Hoje na nossa aula nós vamos construir. Sim, nós vamos construir com coisas que vocês têm aí em casa, é bem facinho. Nós vamos construir um recurso para contar histórias aí em casa. E no final da construção, eu mostro para vocês também um pouquinho sobre como manipular os bonecos. Mas é lógico que tudo isso depois de uma linda história. Vamos lá? E a história que eu vou contar para vocês hoje é uma história escrita pelo Eduardo Bacher. Quando o rei morreu, um anjo pingou uma gota de tristeza no coração da rainha. Mas aquela gota era tão intensa que a rainha, temendo inundar toda a cidade, correu até os seus aposentos reais, retirou o coração do peito e o guardou dentro de uma gaveta. Só assim teve forças para governar. E assim foi. Passado algum tempo, a poeira foi baixando sobre o lugar. Tudo foi ficando tão empoeirado, empalidecido, desbotado, sem cor, sem graça, sem vida. Tudo ficou tão cinza que a rainha mandou colocar na entrada da cidade uma placa que dizia: "Esta é uma cidade governada com zelo, justiça e tristeza." Passado algum tempo, a rainha estava andando pelo pátio do castelo. Triste e cabisbaixa. Foi quando ele apareceu. O vento rodopiou a saia da rainha, embaralhou seus cabelos e lhe fez coceguinhas atrás da orelha, tirando da rainha um leve sorriso. E desapareceu. A rainha ficou muito brava com o vento. "Guardas! Guardas! Guardas!" Pom, 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 pararom, pom, pom. "Ora sim, majestade, o que foi que aconteceu?" O vento feriu meu luto, tirando de mim um sorriso. Prenda o vento agora." Mas para onde ele foi, majestade?" "Foi a caminho das montanhas. Prenda o vento agora." "Sim, majestade." Pom, 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 pararom, pom, pom. E saíram à procura do vento. Procuraram um dia inteirinho e nada de encontrar o vento. Tiveram então que aguentar o mau humor da rainha, que queria porque queria que o vento pedisse desculpas a ela. Passado mais algum tempo, a rainha estava novamente andando pelo pátio do castelo. Como sempre, triste e cabisbaixa. Foi quando ele voltou. O vento
Desta vez veio ainda mais forte. Rodopiou ainda mais a saia da rainha. Embaralhou ainda mais os seus cabelos. E novamente lhe fez coceguinha atrás da orelha. Tirando da rainha um sorriso maior do que o primeiro. E desapareceu. A rainha ficou muito desnorteada. Ela então correu até o seu quarto para conversar com o seu coração. Mas quando a rainha abriu a gaveta, o coração da rainha não estava mais dentro da gaveta. Guardas, guardas, prenda o vento que o vento é um ladrão, prenda o vento que ele roubou meu coração, guardas! Pom, 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 pororom, pom, pom. Ora sim, majestade, o que foi que aconteceu? Prenda o vento que o vento é um ladrão, prenda o vento que ele roubou meu coração. Sim, majestade. Pom, 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 porarom, pom, pom. E novamente saíram à procura do vento. Procuraram um dia inteirinho, uma semana, um mês e nada de encontrar o vento. A rainha mandou colocar na cidade cartazes com foto do vento, oferecendo recompensa em ouro para quem conseguisse prender o vento. Qualquer um ali na cidade que fosse visto abanando, assoprando ou até mesmo assoviando, ia preso como suspeito. A cidade toda então começou a procurar pelo vento. O povo procurava o vento de um lado, procurava o vento do outro. Ei, você já encontrou o vento? Eu não, e você também não, tô procurando. Tanto foi a bagunça que em uma tarde a rainha subiu até o alto da torre. E lá do alto ela viu a cidade toda lá embaixo procurando pelo vento. Ela viu aquele vai e vem, aquela bagunça, aquela fusarca, e ela achou aquilo tudo tão bonito. Foi neste momento que a rainha ouviu tum-dum, 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 tum-dum. Era o coração da rainha. Ela então correu até o seu quarto, mas o coração não estava dentro da gaveta. A rainha virou para o espelho e viu que o coração, tum-dum, 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 batia novamente dentro do seu peito. Ela então voltou até o alto da torre e, diante das cores novas da cidade, sorriu um sorriso profundo. E daquele momento em diante, aquele reino vivera feliz para sempre. E essa é a história A Rainha e o Vento. E essa história é a história que eu li neste livro aqui, ó, que foi escrito pelo Eduardo Barck, ilustrado pelo Victor Tavares e publicado pela Editoras Paulinas, A Rainha e o Vento. E essa história é uma história que eu gosto muito, porque às vezes a gente precisa, não é, tirar o coração, guardá-lo por um tempo, para que ele possa sarar, para que ele possa deixar as dores de lado e para que ele possa voltar a sorrir novamente. É o que a gente está fazendo agora, né, nesse momento aí. A gente, de repente, está deixando o coração um pouquinho guardado, não é? Reservando o coração aí para o momento em que a gente vai voltar a ter o coração batendo no peito, que a gente vai voltar a sorrir, a ver as cores das cidades, o ir e vir, os sorrisos, as alegrias. E essa história eu gosto muito também de contar, porque eu conto ela com bonequinhos feitos de papel. Sim, são bonequinhos feitos de uma maneira muito simples. E são esses bonequinhos que eu quero mostrar para vocês agora como fazer. Para fazer o bonequinho de papel, nós vamos precisar de folhas de revistas. Pode ser também folha de papel colorido, pode ser folhas de
enciclopédias, aquelas antigas que a gente já não usa mais, né? Agora é tudo aí na ponta do dedo, no Google. Então, dá para usar também, dá para usar qualquer folha de revista que você tenha em casa. Nós vamos precisar também de uma fita adesiva. Eu gosto de usar fita crepe. E vocês perceberam aqui, ó, que eu não escondo a fita crepe tá aí bem aparente, sem problema nenhum, para compor o bonequinho. E a gente vai precisar também de uma tesoura. Crianças, se forem fazer, lembrem de fazer com uma tesoura sem ponta para não se machucarem, combinado? Vamos lá? Vamos lá pegar os materiais aí pra gente fazer junto essa brincadeira? Já? Já pegaram? Então vamos lá, ó. Nós vamos precisar primeiro de 3 folhas de revistas. É só separar aí a folha. E aí nós vamos pegar uma folha e vamos amassar ela assim, ó, com cuidado. Vamos fazer uma bolinha assim, ó, no meio da mão da gente, ó. Pode ver que eu não aperto muito, eu deixo ela assim, ó, no meio da mão, como se fosse uma bolinha. E eu vou moldando ela aqui nessa bolinha para criar uma bolinha de jornal, de revista, de papel, que vai ser a base da cabecinha. Depois que eu fizer bem aqui a bolinha, eu vou pegar uma outra revista, coloco aqui, ó, a folha na palma da minha mão, ó, tá vendo? Deixo a minha mão lá de conchinha. Eu vou colocar essa bola aqui, ó, na conchinha da minha mão, tá vendo? Na conchinha da minha mão. E vou começar a trazer esse papel lá da frente aqui pro fundo, ó. Eu vou trazendo lá da frente aqui pro fundo e vou trazendo pra baixo. Tá vendo que eu vou trazendo aqui pro lado de baixo pra ficar o pescocinho. Então, de um lado, o roxinho vai ficar menos amassadinho. É o lado que a gente vai usar na frente. Aqui vai ficar mais amassadinho. E aqui embaixo é que nós vamos usar para fazer o pescocinho. Então, nós vamos pegar aqui um pedaço de fita crepe. Deixa eu recortar aqui. Vamos lá. E vamos prender aqui em volta do pescocinho, só para facilitar a gente. Olha aí. Fizemos já a cabecinha do bonequinho. Agora nós vamos pegar uma outra revista e vamos, ó, vou fazer viradinho aqui para vocês verem, tá vendo? Ó, eu vou encontrar pontinha com pontinha, ó. Faço ponta com ponta para ir fazendo um cone, ó. Seguro aqui, coloco o dedo aqui dentro e vou, ó, passando até encontrar as 2 pontinhas de baixo. Tá vendo? É um conezinho que a gente tem que conseguir fazer, ó. Vou fazer mais uma vez, vamos lá. Ó, eu uso sempre as 2 pontinhas, faço a pontinha encontrando aqui, coloco o dedo aqui dentro, e aí eu venho, ó, deslizando, 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 até encontrar as 2 pontinhas lá embaixo. A hora que encontrar as 2 pontinhas lá embaixo, eu vou pegar um pedacinho de fita crepe, olha só. E vou colocar aqui, ó, tá vendo essa ponta que ficou aqui do lado de cá? Deixa eu ver se consigo mostrar bem aqui, ó. Eu coloco bem aqui na pontinha o fita crepe, vou enrolar o conezinho e colar. O importante é que consiga fazer um conezinho, ó. Depois que a gente fizer o conezinho, a gente dobra aqui a parte de baixo pra dentro, pra fazer a base do bonequinho. A gente vai dobrando pra deixar aqui retinho, para que o bonequinho possa ficar de pé. Então, olha só. Já tem aí o conezinho e a cabecinha do bonequinho. Então, agora, ó, é só encaixar aqui a cabecinha. E aí, eu vou pegar a fita crepe mais uma vez. Vou passar aqui em volta. E essa é a base do bonequinho. Então, olha aí, ó. A base do bonequinho. A partir dessa base, eu posso brincar e fazer um monte de bonequinhos. Posso fazer a rainha. Eu vou ensinar, ó, como fazer aqui a capa da rainha. Quer ver só? Eu vou pegar aqui na minha revista uma folha e vou fazer
a capa da rainha. E olha aqui, gente, tem escrito rainha na revista. Olha só que coincidência boa. Então, para fazer a capa, ó, eu dobro a folha no meio. Aqui na parte de cima, eu vou deixar assim, ó. Aqui na parte de baixo, de cima, eu digo aqui embaixo. Deu para entender? Em cima é aqui, embaixo aqui. Então, na parte de baixo, eu faço um recorte que vai abrindo, faz a curvinha e diminui um pouco. Então, tá vendo, ó? É esse formato aqui que eu tenho que cortar, ó. Aí, a hora que eu abrir, vai ficar assim. Aí, eu franzo aqui essa partezinha de cima. Faço um franzidinho. E agora, é só encaixar aqui do lado do pescocinho. Olha lá. E, novamente, a gente vai passar a fita crepe. Olha só. Passo a fita crepe. E olha só, agora a rainha tem uma capa bem bonita. Vamos lá, vamos fazer os cabelos? Vamos fazer completa essa rainha, gente? Deixa eu pegar aqui outra folha. Para fazer o cabelinho, é só dobrar a folha ao meio, ó. Se eu quiser um cabelo bem grandão, eu deixo desse tamanho. Se eu quiser menor, eu corto. Eu dobro aqui no meio novamente e vou cortar, tá vendo? Esse é o comprimento. Então, eu vou fazer agora um cabelo bem grandão, ó. Então, eu corto primeiro aqui no meio. Vou fazer do lado de cá, tá retinho. E aí, ó, gente, é só ir fazendo as tiras. É só ir cortando as tiras aí pra gente fazer o cabelinho. E, ó, se a gente quiser enrolar esse cabelinho, é só passar a tesoura assim, ó. E olha lá, vai fazer um cachinho. Então, eu vou fazer aqui um cabelo levemente enroladinho. É só ir passando a tesoura, ó. Com o lado do corte da tesoura, eu venho passando aqui no papel, sem puxar muito para não arrebentar. Mas eu vou deixando aqui, ó, vai fazendo um cabelinho enrolado. Quanto mais eu passar, mais vai enrolar, tá, gente? Ó. Opa, olha lá. Puxou forte, ele rebenta, mas não tem problema. Olha lá, já tem um cabelinho enroladinho. Deixa eu passar nesses aqui que estão menos enroladinhos. É só ir passando de novo, ó, que vai enrolando. Olha aí que bonitinho. E agora, novamente com a fita crepe, eu vou colando com a fita aqui, gente, sem muita preocupação da fita aparecer. Eu acho que o que é legal nesse bonequinho é justamente mostrar que ele é feito de uma maneira muito simples e que pode ser feito aí em casa para contar história, papai, mamãe. Pode ser feito pelos professores para contar histórias em sala de aula. Pode ser feito juntamente com as crianças, como um momento de diversão e brincadeira. E olha só, já tem um cabelo enrolado. E agora falta só a coroa. Vamos fazer a coroa? A coroa é muito fácil, ó. É só pegar uma tira. Eu vou cortar aqui a tira de papel. Eu dobro aqui embaixo. 2, 3 vezes, ó. Tá vendo que eu dobrei aqui embaixo? E agora é só cortar em formato de coroa. Muito bem. Vou cortando, cortando, cortando. Muito bem. Agora vamos enrolar aqui na cabeça da rainha. E olha só, essa aqui pode ser a princesa da história. Olha isso que bonito. Novamente, fita crepe. Vocês podem deixar a fita aí também cortadinha de ladinho, que facilita. Eu acabei esquecendo de deixar aqui cortadinho. E aí fica um pouco mais difícil. Mas olha lá a nossa princesa. Não poderia ser a princesa da nossa história? Muito bem! Olha só que bonitinho. É isso, gente. E na hora de contar histórias... Eu vou pegar aqui outro bonequinho que eu já tenho aqui, quer ver? Cadê ele? Ai, tá caído lá. Eu vou pegar aqui os guardas. Na hora de contar história. Vamos lá, algumas dicas, hein?
Lembre-se sempre que o boneco for falar, de olhar para o boneco, manipular o boneco para que ele possa parecer que é ele mesmo que está falando. Opa, calma aí, guardas. Então, a hora que a rainha fala, ela se movimenta. A hora que os guardas falam, é eles que se movimentam. Então, quando for contar história, olhe sempre para o boneco que está falando e movimenta o boneco que está falando. E assim vocês vão poder dar vida aos personagens que vocês estão aí criando e brincando. Muito bem! Gostaram dos bonequinhos de papel? Não é mesmo muito legal de brincar com as crianças aí em casa? Não é mesmo muito fácil de fazer? Sim, eu quero que vocês façam aí e me marquem, depois me mandem. Quero ver a molecada toda brincando aí em casa com este material que é muito acessível. E além desse material, eu quero falar aqui de uma outra dica para vocês contarem histórias aí em casa. Sim, mais uma vez utilizando coisas que tem em casa. Bem, eu quero contar aqui primeiro que a criança, ela é por natureza animista. Ou seja, ela dá ânima às coisas. Ânima é vida, alma. Então a criança, por natureza, dá alma às coisas. Ela inventa vida aonde não tem vida, não é mesmo? Isso não é muito legal? Criança pega qualquer coisa e sai falando, sai conversando, sai brincando. Então, essa é uma linguagem própria da criança. A criança está acostumada a essa linguagem. Então, nada mais legal do que usar essa linguagem também para contar histórias para a criança. Afinal, ela vai entender essa linguagem de uma maneira muito fácil, não é mesmo? E aí, ó, vocês podem usar recursos, coisas que tem na casa de vocês. Por exemplo, um espanador, esse aqui, ó, um espanador pode se tornar uma linda princesa. Ai, 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 ai. Sim! Também podemos usar colheres. Garfos aí, ó, esses aqui são coloridos, e aí a gente pode transformar estes garfos, essas colheres, em personagens da nossa história. Podemos usar também, ó, peneirinhas. Sim, olha só como dá para brincar com as peneirinhas, dá para criar personagens, contar histórias com estes objetos, brincando com a criança e contando uma história, fazendo com que estes objetos se tornem os personagens, os personagens da história e ganhem vida. E eu vou mostrar como daqui a pouquinho. Olha só também que bonitinho aqui, essa panelinha. Olha só se não é um senhorzinho de cartolinha na cabeça, se não é um homem bonachudo e bravo com a mão na cintura. Ora, ora, meu filho. Sim, então a gente pode brincar e dar vida com coisas que tem aí em casa. Veja só. Para isso, vocês vão separar a história, separar quais são as personagens dessa história e vão escolher um objeto para cada personagem. Aí é só dar aquela ensaiadinha, aquela brincada. Bem, eu vou contar uma história para vocês e vocês vão poder acompanhar eu contando história com alguns objetos. Dá uma olhadinha. Oh. A Pastorinha de Porcelana, do Hans Christian Andersen. Quem de vocês já viu um desses armários todo trabalhado em madeira? Pois era um desses que havia no velho quarto. Tinha esculpido a figura de um homem com cara feia, pernas de bode, pequenos chifres e uma barba bem comprida. As crianças o chamavam de o grande comandante general-chefe perna de bode. Nome grande, né? E ali, onde ficava, estava de olhar fixo sempre na cômoda, onde havia uma linda pastorinha de porcelana. Tinha um vestido rodado, sapatos dourados e uma rosa fresquíssima na cabeça. Ai, era encantadora. Ao seu lado havia também um limpa-chaminés. Um limpa-chaminés que estava sempre sujo de carvão.
Mas ali, onde os haviam colocados, se apaixonaram e ficaram noivos. Ao lado dos dois havia ainda uma outra figura. Era um velho chinês. Um velho chinês que dizia ser o avô da pastorinha, sem nunca ter provado isso. E este não era um velho chinês qualquer não, pois ele era o único entre todos os seres de porcelana que podia movimentar a cabeça. Ele gostava sempre de exibir o seu dom respondendo às perguntas que lhe eram feitas assim, para sim e assim para não. O grande comandante-general-chefe Perna de Bode, quando ficou sabendo que o velho chinês era o avô da pastorinha, fez-lhe um pedido. Velho chinês, peço-lhe a mão da pastorinha em casamento. A pastorinha, ouvindo o pedido, ficou indignada. O quê? Eu que não vou me casar com o grande comandante-general-chefe Perna de Bode coisíssima nenhuma? Ouvi dizer que lá dentro há 11 mulheres de porcelana. Pois bem, né? Você será a 12ª. E adormeceu. A pastorinha pobrezinha pôs-se a chorar. Por favor, meu amado, leve-me embora da cômoda. Não quero me casar com o grande comandante-general-chefe Perna de Bode. Ele amava tanto a pastorinha que não pôde lhe negar o pedido. Os dois esperaram anoitecer e, sem fazer barulho nenhum, foram descendo pela cômoda, com muito cuidado. Mas quando os dois colocaram os pés no chão, o grande comandante-general-chefe Perna de Bode deu um salto e gritou: Cuidado, velho chinês! Eles estão fugindo! O velho chinês acordou e começou a agitar-se com voracidade. Os dois ficaram apavorados. Correram para um lado, correram para o outro, saíram do quarto, desceram as escadas e chegaram finalmente na cozinha. Minha amada, vamos pela chaminé? Pois para mim é o melhor caminho. Mas é escuro demais lá em cima, meu amado. Ora, não se preocupe, minha querida. Eu te ajudarei a subir. E assim fizeram. Subiram. Ufa! E se cansaram. Quando a pastorinha chegou lá no alto da chaminé e que ela colocou a cabeça dela para fora da chaminé... O mundo é grande demais para nós dois, meu amado. Por favor, leve-me de volta para a cômoda. Ele amava tanto a pastorinha que não pôde lhe negar o pedido. Os dois, então, desceram a chaminé, subiram as escadas e chegaram novamente no quarto. Quando lá chegaram, viram que o velho chinês havia se quebrado em 2 partes ao tentar correr atrás dos dois. Que desastre terrível! E fui eu a culpada disso tudo. A pobrezinha chorou tanto, mas chorou tanto, que suas lágrimas inundaram quase todo o quarto. Foi quando... não se preocupe, minha amada. Tive uma ideia. Vamos colar ele com cola super forte. Boa ideia, meu amado, boa ideia. E assim fizeram. Colaram o velho chinês, que ficou quase como de antes. Só que agora não podia mais mexer a cabeça, pois estava com o pescoço colado e com cola super forte. O grande comandante-general-chefe Perna de Bode, quando viu que a pastorinha havia retornado, reforçou o seu pedido. E então, velho chinês, vai me dar a mão da pastorinha em casamento? Sim ou não? O velho chinês ficou em silêncio, pois aquela resposta ele não podia mais dar, movimentando a cabeça, e ficou quietinho, de tanta vergonha. E graças a essa enfermidade é que a pastorinha de porcelana e o limpa-chaminés viveram felizes
Até o dia em que fatalmente se quebraram. E aí, gostaram? Essa história é muito fofa, não é mesmo? Não é legal como uma história ganha os tempos de uma maneira tão linda, não é? Essa história do Ramos Cristiano, que foi escrita há mais de 100 anos atrás, ainda continua nos encantando. E vocês viram aí que eu transformei alguns objetos muito simples em personagens da história. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó, um exemplo. Por exemplo, vou pegar aqui o garfo e a colher. Quando a gente vai trabalhar com os objetos, a primeira dica importantíssima é olhar para o objeto. O objeto que vai falar, ele sempre vai se movimentar. Oi, amiguinho, vamos brincar lá na floresta? O personagem que ouve não vai se movimentar. A gente vai olhar sempre para o personagem que está falando. Isso é muito importante para que a gente direcione o olhar para o objeto e para que a criança olhe também para este objeto. Então, sempre que este objeto estiver falando, ele vai se movimentar e a gente vai olhar para ele. Ei, amiguinho, vamos brincar na floresta? Ih, mas a minha mãe falou que não pode brincar na floresta, não. Ah, que bobagem! Vamos brincar na floresta, sim! Perceberam que quando eu movimento, falo com o personagem, com o objeto, eu movimento ele e deixo o que está ouvindo paradinho. Se eu falar olhando para o objeto que está ouvindo, eu vou fazer assim, ó. Oi, amiguinho, vamos brincar? E aí, o meu olhar vai direcionar para o objeto que está parado. E a criança vai olhar para o objeto que está parado, que não está falando, e não vai ver ele fazendo nada. Por isso que é importante olhar para o objeto que está falando. Então essa é uma dica muito importante. Sempre deixe os objetos aí do ladinho, de uma maneira acessível. Na hora de pegar o objeto, olhe para ele, pega o objeto, traga o objeto para a cena, movimente ele e brinque, se divirta, cria vida. Deixa a criança brincar também, deixa ele ser um personagem. Você pode ser o outro personagem e assim dá para inventar um monte de histórias com todos os objetos que tem aí em casa. E dá para também contar histórias com a história desses objetos. Sim, aonde foi comprado? Quando foi comprado? Em que momento? Numa viagem? Num passeio? Um presente de aniversário? De casamento? Conte para a criança as histórias desses objetos. Quer ver só? Eu vou pegar um objeto aqui e vou contar uma história para vocês. Olha só, essa latinha aqui era da minha avó. A minha avó, quando partiu, eu tinha 12 anos de idade. E a minha avó se chamava Sebastiana. A minha avó Sebastiana era uma vozinha muito fofa, usava sempre lencinho no cabelo. E eu lembro de como esse objeto ficava na casa dela. E eu lembro também o dia em que ela me deu esse objeto. E ela disse para mim que ia deixar comigo esse objeto para que eu guardasse e para que eu se lembrasse sempre dela. Bem, para lembrar da minha vozinha, lógico que eu não preciso obrigatoriamente desse objeto. Mas sempre que eu olho para ele, eu lembro da casa dela, eu lembro do cheiro dela, eu lembro da voz dela, eu lembro das histórias que ela contava. E essa é a história dessa latinha. Então, contem histórias dos objetos que tem em casa, contem histórias com os objetos e vocês podem também brincar de uma outra coisa muito legal, que é juntar os objetos para criar um personagem, uma personagem. Por exemplo, a gente pode usar as peneirinhas para fazer 2 olhos e aqui, de repente, a colherzinha para fazer um narizinho, ó. Já vira um bonequinho. Eu juntei objetos assim para fazer um... Vejam só. Para fazer um mosquito, sim! Este é o Frederico. Eu juntei, ó, aqui, mata-mosquito. Juntei a colher de plástico, a ponta da colher, as peneirinhas, alguns potinhos, para brincar e criar um Frederico. Então, se vocês tiverem aí habilidades manuais, podem juntar os objetos e transformar num outro objeto para brincar com as crianças. Vou contar para vocês a história do Frederico.
Era uma vez um mosquito chamado Frederico. O Frederico era um mosquito muito do exibido, pois ele sabia voar muito bem e dar piruetas no ar. E por isso ele vivia se gabando. Frederico pensava que era a sensação do jardim. Ele voava para lá e para cá o dia todo. Certo dia, o Frederico resolveu voar um pouco mais longe, quando avistou uma casa. Ele voou bem perto da casa e sentiu vontade de conhecer a casa por dentro. Mas, de repente, pá! O Frederico deu de cara com a janela. Ei, dona janela! Pode sair já da minha frente, que eu quero conhecer essa casa por dentro. Saia já da minha frente, janela! O Frederico queria porque queria que a janela saísse da sua frente. De repente, veio voando ali uma linda e colorida borboleta. A borboleta disse ao Frederico: Frederico, se você pedir com educação e gentileza, o vidro, a janela sairá da sua frente e você poderá conhecer a casa por dentro. Que mané! Educação, pedir com licença que nada! Eu quero que essa janela saia da minha frente agora! Que pena. E lá foi a borboleta, seguindo seu voo, sem ligar para o Frederico. O Frederico também nem ligou para a borboleta e continuou por ali. Ora, janela, saia já da minha frente que eu quero passar. E o Frederico? O Frederico continuava com sua malcriação. Foi quando, então, apareceu ali voando um besouro. O besouro verde foi logo dizendo: Ei, Frederico, pare com esta bagunça e com esta malcriação. É só você pedir com educação para a janela que ela irá se abrir para você. E eu não vou pedir com educação coisa nenhuma. Ela que saia da minha frente. Aliás, saia você da minha frente também. Mas quanta malcriação, quanta falta de educação, Ai, era só o que me faltava. Ô, janela, eu não vou dizer mais, hein? Saia já da minha frente. E lá continuava o Frederico com toda a sua malcriação. Ô janela, eu vou contar até 3 e você vai sair da minha frente agora. 1, 2, 3 e... Ai, eu disse pra você sair da minha frente. Ora, Frederico, se você pedir desculpa, janela... pedir desculpa das suas malcriações, ela poderá ficar sua amiga e finalmente sair da sua frente. Pois eu não quero ser amigo da janela. Eu quero que ela saia da minha frente agora. E lá continuou o Frederico com toda a malcriação. O Frederico não desistia da malcriação. Quando apareceu por ali Dona Joaninha. A Dona Joaninha foi logo dizendo: Ei, seu mosquito lambido, pare com isso, pois você não sabe que o mundo é cheio de palavrinhas mágicas. É só dizer com licença, por favor, obrigado, me desculpe, e assim o mundo todo se abrirá para você. O Frederico então resolveu tentar. Ô, dona Janela, ô, dona Janelinha, será que você poderia, por gentileza, abrir-se para mim, minha amiguinha? E não é que a janela resolveu
Aceitaram as palavras bonitas do Frederico? E foi então que a janela se abriu. E quando a janela se abriu, zum! O Frederico saiu voando para dentro da casa. Ele conheceu a casa e quando saiu de lá, não se esqueceu. Ô, dona Janela, muito obrigado por ter se aberto. Amanhã eu volto para pedir novamente para você se abrir e para que eu possa conhecer o restante da casa. Muito obrigado, Janela. Até amanhã. Depois desse dia, o Frederico voltou muitas vezes. E ele até ficou amigo dos bichinhos todos ali do jardim. Ele deixou de ser metido e ensinou todo mundo a dar piruetas no ar. Venham, 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 é só girar no ar de uma maneira muito fácil. É mesmo muito legal dar piruetas no ar. Eu também estou adorando. Até a borboleta passou a voar de uma maneira mais divertida pelo jardim. Eles ficaram todos muito amigos e viveram felizes para sempre. E aí, gostaram desse Frederico? Este Frederico é mesmo ótimo, não é mesmo? E aí, essa história fala de como ser gentil, de como ser educado, do quanto a gente sendo educado, o mundo se abre pra gente. E as histórias têm esse poder, o poder de falar com a criança algo sem dizer propriamente o que a gente tem que dizer, não é? Ao invés de você dizer para a criança, menino, seja educado que o mundo vai se abrir para você, a gente conta uma história como a do Frederico, que foi escrito pelo Jonas Ribeiro, ilustrado pelo André Neves e publicado pela Editora Moderna. Este livro aqui, ó, vou mostrar para vocês. Faniquito e Siricutico no Mosquito. Sim, essa história pode mostrar para gente, para a criança, como a criança pode ser gentil e educada. Existem milhões de assuntos e temas que podem ser abordados com a criança indiretamente ou até diretamente após a história, com um debate. E depois da história você pode conversar com a criança, perguntar primeiramente o que ela entendeu, o que ela achou daquela atitude, como é que ela vê aquela atitude depois que ela se mudou, depois que essa atitude teve uma mudança, como é que a criança vê essa mudança? A partir das histórias a gente pode debater assunto com as crianças, fazer atividades, brincadeiras, mas nada que seja obrigatório. Sempre a partir das histórias, a criança tem que brincar, falar apenas aquilo que ela tem vontade. Se ela não tiver vontade de falar, deixa ela. Com certeza ela vai estar processando essa história dentro dela, processando estes assuntos e com certeza ela vai levar isso para a vida dela. Muito bem, gostaram? Espero que sim. Eu quero agradecer ao Amaury e toda a equipe pelo convite, por esse espaço de estar aqui partilhando um pouco deste universo da contação de história com os bonecos e os objetos que eu sou apaixonado. Um beijo grande para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.